Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da série de sinais vitais, onde eu já apresentei a primeira aula, cujo tema foi o sinal vital pressão arterial. E hoje a segunda aula, que o tema será pulso arterial. Nesta videoaula de hoje, eu abordarei de forma bem simples, porém com bastante didática e muita ilustração, o que é o pulso arterial. Qual a relação do pulso com a frequência cardíaca? O que devemos avaliar quando aferimos o pulso? Quais são os termos técnicos empregados nos registros quando falamos de pulso arterial? Quais são os valores de referência para avaliação de pulso? E o que devemos avaliar quando executamos a técnica de aferição de pulso arterial? Todo esse conteúdo é muito cobrado em concursos e também em provas de avaliação para admissão profissional. Portanto, é interesse de todos e eu convido a vocês a assistirem. Eu sou a professora Silvânia Pimenta, do canal Opção Enfermagem. Venham comigo! Pulso arterial, definição e fisiologia. Bem, vamos entender o que é o pulso arterial. O pulso arterial nada mais é do que a contração e a dilatação de uma artéria quando recebe o sangue ejetado pelo coração. Esse movimento alternado de contração e dilatação faz com que esse sangue recebido seja impulsionado para artérias mais distantes do coração, ou seja, faz com que o sangue chegue a todas as áreas do nosso corpo. Contração e dilatação alternada mediante a circulação do sangue. Mas a pulsação, o pulso arterial, tem uma origem. O coração é o órgão responsável por bombear esse sangue, por lançar esse sangue nas artérias. Bem, olhando essa figura aqui, nós temos aqui o coração. O ventrículo esquerdo lança esse sangue para essa artéria aqui. A artéria recebe o sangue lançado pelo ventrículo esquerdo quando o ventrículo se contrai. O ventrículo se contraiu, ele lança esse sangue para a artéria aórtica. Sabemos agora, então, que o pulso arterial, ele se origina a partir da contração do ventrículo esquerdo, que lança para a artéria o seu volume de sangue. A artéria se dilata e se contrai, gerando o que nós chamamos de pulso arterial. E esse movimento alternado de contração e dilatação é o movimento necessário para fazer com que o sangue se propague ao longo de outras artérias e chegue em todas as áreas do nosso corpo. Qual a capacidade que o ventrículo esquerdo tem para ejetar esse sangue nas artérias? Ele tem a capacidade de ejetar de 60 a 70 ml por contração, ou seja, a cada uma contração do ventrículo esquerdo, ele consegue ejetar para a artéria de 60 a 70 ml de sangue. Olhando a ilustração, podemos observar a dinâmica da ejeção do sangue na artéria e a sua propagação ao longo de outras artérias para locais bem distantes do coração. Veja que quando o volume de sangue é ejetado, a artéria se dilata e vai fazendo com que esse sangue chegue a pontos mais distantes do coração. E essa pulsação arterial, esse pulso arterial, é sentido nas artérias mais superficiais, e profundas também. Nesta ilustração é possível ver que com um leve toque do dedo indicador mais o dedo anular sobre uma artéria, nós podemos sentir o pulsar, a dilatação e a contração dessa artéria mediante a passagem do sangue. Isto se chama pulso arterial. Por que verificamos o pulso? Qual a importância de se verificar, de se aferir o pulso arterial? Bem, o primeiro deles é constatar variações tanto na frequência, quanto no ritmo, quanto na amplitude e também na simetria desse pulso. O segundo fator importante é que o pulso arterial é um sinal vital que permite identificar precocemente qualquer alteração a nível de sistema circulatório e, por sua vez, pode ser um importante indicativo do estado de saúde do paciente. E o que avaliamos quando aferimos o pulso arterial? Nós avaliamos os 4 pontos principais.
Bem, o primeiro ponto a ser avaliado é a frequência. A outra avaliação é sobre o ritmo. O terceiro ponto é a amplitude. E por último, vamos avaliar a simetria desse pulso arterial em artérias diferentes, em membros diferentes, em lados opostos. A avaliação do pulso. O que devemos avaliar quando aferimos o pulso? O primeiro deles é o quê? A frequência de pulso arterial, que reflete a frequência cardíaca. Não devemos esquecer que, excepcionalmente, em algumas condições de arritmia grave, esse pulso não refletirá frequência cardíaca. É um caso excepcional só quando o paciente tem uma arritmia que é considerada uma arritmia grave, que não gera um pulso, ou seja, o coração ele fica trêmulo, não consegue fazer uma contração. Ele contrai, mas não efetivamente, tá? Então, essa condição faz com que não consiga se gerar o pulso e esse pulso naturalmente ser palpável ao toque. E nesse slide eu vou apresentar para vocês condições diferentes do coração. Bem, o primeiro deles aqui é o coração com batimento normal, que está refletindo também no pulso arterial normal. Quando nos referimos ao pulso, iremos utilizar o termo técnico normoesfigmia. Significa dizer que o pulso arterial encontra-se normal. Agora, para nos referirmos à frequência cardíaca normal, iremos utilizar o termo normocardia. Esse coração, ele está se alternando, contração dos átrios, contração do ventrículo, e numa frequência considerada normal. Então, este coração, naturalmente, também vai gerar um pulso arterial normal. Bradisfigmia significa dizer, brade quer dizer lento, desacelerado. Esfigmia significa pulso. Então, bradisfigmia significa dizer que o pulso arterial encontra-se lento, com pulsação lenta. A mesma coisa podemos dizer do coração, pois vamos utilizar o termo bradicardia. Brad quer dizer lento, desacelerado e cardia quer dizer coração. Vamos observar como bate um coração em bradicardia. Primeiro átrio, depois ventrículo, mas muito lentamente, muito lentamente. Isso fica bem claro olhando a ilustração, tá? Então, isso é uma bradicardia. Uma bradicardia vai gerar um pulso também lento. Então, nós teremos também uma bradisfigmia. Agora temos a terceira condição, que é o coração acelerado, ou seja, com os batimentos acima dos valores normais. Quando o coração está com valor acima disso, significa dizer que ele está com uma taquicardia. Agora, um coração com taquicardia, um coração taquicárdico, também vai refletir no pulso arterial e, portanto, vai gerar também uma taquiesfigmia. E aqui nós podemos observar que o coração está extremamente acelerado, batendo de forma muito rápida. Átrio-ventrículo, muito rapidamente acima do valor de referência considerado normal, que é 100 batimentos por minuto. E, consequentemente, vai refletir no pulso arterial, gerando taquiesfigmia. Para finalizar a frequência de pulso arterial e frequência cardíaca, eu trago para vocês a ilustração das três condições diferenciadas nesta mesma ilustração aqui, nesse mesmo slide. Então, eu trago agora os valores de referência do pulso. Para uma normoesfigmia, o que é considerado normal, né? É a pulsação entre 60 a 100 batimentos por minuto. Bradisfigmia, se de 60 a 100 é normal, é natural que abaixo de 60 batimentos por minuto eu tenha uma bradisfigmia. Agora, considerando que até 100 batimentos é normal, acima de 100 eu tenho um ataque esfigmia. Agora, eu tenho também para menores de 7 anos, pré-adolescentes, de 80 a 120 batimentos por minuto. E para maiores de 7 anos, ou adolescentes, de 70 a 90 batimentos por minuto. Agora, iremos avaliar o ritmo desse pulso arterial, que também é consequência do ritmo cardíaco. Então, uma coisa está intimamente ligada à outra. Para isso, eu trouxe uma ilustração em que o coração e sua corrente elétrica. Sabemos que o músculo só se contrai, o músculo cardíaco só se contrai com estímulo elétrico.
E este estímulo, ele parte de um ponto do coração, que se chama nódulo sinoatrial. Este nódulo fica aqui no ápice do átrio direito e é o que controla a distribuição da corrente elétrica do coração e, portanto, controla de que forma organizada esse coração vai bater, vai pulsar. Este nódulo sinoatrial é o responsável por determinar a frequência dos batimentos cardíacos e é responsável pelo compasso desse batimento. Primeiro, essa corrente chega no nódulo sinoatrial, é distribuída nos átrios, por isso que os átrios sempre se contraem primeiro. E após os átrios receberem essa corrente elétrica e se contraírem, é que a corrente elétrica vai chegar ao ventrículo e fazer com que ele se contraia. Então, a corrente elétrica, ela se alterna entre os átrios e os ventrículos. Porém, existem algumas condições que fazem com que esta corrente elétrica se distribua de forma totalmente desorganizada. Que isso faz com que o coração perca o seu sincronismo de batimentos e perca a sua eficiência na contração muscular. Essa condição, nós chamamos arritmias e arritmias graves, fazem com que esse coração fique totalmente descompassado. Então, assim, há uma desorganização da corrente elétrica. Então, por isso a importância de se verificar o ritmo do coração e, consequentemente, o ritmo do pulso arterial. Então, aqui está ilustrado o coração com o seu músculo cardíaco, recebendo as ondas elétricas. Primeiro as ondas elétricas chegam nos átrios, depois é distribuída para o músculo dos ventrículos. Esse é o ritmo normal do coração, que é determinado pelo nódulo sinoatrial e é o nódulo que determina qual será a frequência cardíaca. O nódulo sinoatrial, ele é um marca-passo cardíaco, é o marca-passo natural que nós temos dentro do átrio direito. É este nódulo sinoatrial que faz com que o coração funcione plenamente, organizadamente. Agora, quando esse nódulo sinoatrial apresenta alguma falha na condução dessa corrente elétrica, na descarga da corrente elétrica, o coração começa a apresentar algumas alterações que nós chamamos de arritmias. Pode ser uma alteração que faz com que o coração fique mais lentificado, ou pode ser uma alteração que deixe o coração mais acelerado. Quando existe algum tipo de problema, existe o recurso de se implantar um marca-passo artificial. Eu trago agora uma ilustração prática, de como se dá a corrente elétrica e como ela é registrada. Ela é registrada na forma de um eletrocardiograma, que se trata de um registro elétrico dos estímulos elétricos que chegam no músculo cardíaco. E isso é captado através de eletrodos que se colocam no nosso tórax, na altura do coração, e esses eletrodos captam essas ondas elétricas emitidas pelo nódulo sinoatrial no músculo e transporta estas ondas em forma de registro para um papel, e o papel ele fica com esses traçados aqui. Isso se chama eletrocardiograma. Esse eletrocardiograma ele pode ser registrado a nível de monitores cardíacos, que são aparelhos que podem captar essas informações elétricas do coração e espelhar isso em uma tela, e pode também ser registrado através do aparelho de eletrocardiograma. E diante de tudo que já foi explicado a respeito do ritmo cardíaco e, consequentemente, refletido no pulso arterial, nós podemos dizer que existe um ritmo regular, portanto, o pulso está rítmico, ou o coração está rítmico, e nós podemos ver aqui, por essa ilustração de um eletrocardiograma, o ritmo normal, regular. Vocês vejam que existe um padrão igualzinho, em todos os registros, os espaçamentos entre esses registros também estão regulares, portanto, encontra-se normal, encontra-se regular, portanto, encontra-se rítmico. Agora, nós temos o padrão
de ritmo irregular, que nós chamamos de arrítmico. As arritmias, que apresentam intervalos irregulares, por batimentos, muitas vezes prematuros, ou tardios, ou mesmo eles se ausentam no percurso desse registro. Então, isso se chama um padrão arrítmico, um padrão irregular de pulso arterial e de frequência cardíaca. Para ilustrar, temos aqui um eletrocardiograma em que, a este nível aqui, encontra-se com um padrão normal. Você vê que existem intervalos regulares, assim como amplitude também irregular. Neste ponto, nós observamos que algo mudou. Aqui fica ilustrado nitidamente que o coração, durante um determinado período, ele pode vir normal e, de repente, ele pode ter uma alteração no seu ritmo. Por isso, a importância de se verificar o pulso durante 1 minuto seguido, sem interrupção, exatamente para prestar atenção na regularidade do pulso arterial. O terceiro ponto de avaliação é o que? A amplitude do pulso. A amplitude do pulso reflete a força do volume de sangue ejetado durante a contração do ventrículo. Com que força esse volume de sangue, que fica em torno de 60 a 70 ml, chega nessas artérias, a ponto de distender a artéria plenamente e gerar uma pulsação. E isso seja perceptível quando nós palpamos. Então, é isso que determina a amplitude do pulso. Mas a amplitude, o ritmo, devem ser registrados na anotação de enfermagem. E de que forma nós vamos fazer isso? Da seguinte forma: quando o pulso estiver bem delimitado, quando nossa percepção for plena, a palpação for bem clara, bem nítida, nós iremos considerar como um pulso arterial com amplitude delimitadora, ou seja, 4 cruzes. Agora, quando nós percebemos que a amplitude ela está completa, forte, pode ser representada com 3 cruzes. E quando está normal, esperado, ou seja, não está nem muito delimitada, mas também não está fraco, não está imperceptível. Está normal, está esperada. Aí nós descrevemos como 2 cruzes. E quando está diminuída, com pouca expressão, pouca percepção, pouco palpável, nós vamos colocar como sendo 1 cruz. E quando o pulso você não sentir absolutamente nada, não consegue captar o pulso periférico, nem o pulso arterial profundo, nós devemos colocar como ausente. Essa descrição de registro, ela encontra-se na referência bibliográfica do Potter-Perry, que é um livro de fundamentos. O quarto parâmetro de avaliação do pulso arterial é a igualdade ou simetria do pulso. Significa que eu devo ter a percepção da amplitude do pulso em lados opostos, em uma contralateral. Considerando que eu aferi o pulso do meu lado direito, eu devo, em seguida, aferir o pulso do lado esquerdo, ou seja, no membro esquerdo, pois, ao palpar fortemente o pulso com uma boa amplitude no membro superior direito, mas não ter essa mesma percepção no membro superior esquerdo, isso pode significar que está havendo alguma dificuldade circulatória neste membro. A circulação do sangue, a pulsação, não está chegando com a mesma intensidade do que o lado onde eu tive a percepção de uma boa amplitude. Então, por isso a importância de se verificar o pulso em ambos os lados. Isso também é muito importante para se aferir em membros inferiores, para detectar tromboses. Então, esta é a importância de se verificar a simetria do pulso arterial. Locais de aferição do pulso periférico. Nós temos alguns pontos distribuídos no nosso corpo que nós podemos utilizar como pontos de referência para aferir, para verificar o pulso arterial. E eles estão ilustrados. A começar pela localização da região da cabeça. Esta artéria, que é a artéria temporal, que é esta que está localizada aqui,
ela é uma artéria que não é utilizada para adultos, ela é utilizada para crianças menores, lactentes e até recém-nascidos. Mas eu trouxe a referência aqui para que vocês identificassem esse ponto. O segundo ponto de verificação, né, que eu posso verificar um pulso arterial, é na região do pescoço, pois nesta região tem uma artéria que é bem calibrosa e é de fácil palpação. Bem, esta artéria, como ilustrada aqui, artéria carótida. Ela é uma artéria que leva o sangue para a cabeça. Como eu localizo essa artéria? É muito fácil. Eu tenho aqui um músculo, que é um músculo bem oblíquo. Ele se chama esternocleidomastoide. Este é o meu primeiro ponto de referência. O segundo ponto de referência é a traqueia, que fica bem à frente do pescoço. Eu sentindo a minha traqueia e sentindo esse músculo esternocleidomastoide, é fácil de eu identificar onde fica a minha carótida, ela fica bem ao meio. Basta eu colocar o meu dedo indicador e o meu dedo anular sobre este ponto e eu vou sentir a minha artéria carótida. Bem, o terceiro ponto de palpação é o membro superior, que é simétrico, né, gente? Nosso lado direito é simétrico ao lado esquerdo. Então, o que eu falar aqui vale para os dois membros. Então, nós temos uma artéria bem mais calibrosa na altura do braço. Essa artéria, ela passa bem ao centro do braço e se superficializa nesta região da dobra do braço, né? Na região de articulação do antebraço com o braço. Porém, devemos colocar aqui um dedo com um pouquinho mais de pressão para poder sentir essa pulsação. Então, é exatamente no local onde colocamos o estetoscópio para verificar a pressão arterial. Ah, e por falar em pressão arterial, não deixem de assistir a aula anterior, que foi sobre o sinal vital de pressão arterial. Então, tão importante quanto esta aula é a aula de pressão arterial. Então, fica o convite, tá? Não esqueça de assistir esta aula de pressão arterial. Vamos continuar com relação ao antebraço. No antebraço, eu tenho duas artérias, que é uma divisão da artéria braquial. Ela faz uma divisão exatamente neste ponto aqui. A artéria que está no lado do dedo polegar é a artéria radial. Agora, nós temos uma segunda artéria, que é a artéria ulnar. Ela fica na direção do dedo mínimo. Então, ela passa exatamente nesta região. Eu vou fazer essa palpação em que local? Na região do punho. Pois nesta região do punho é onde essas duas artérias se superficializam e fica mais palpável. Então, aqui está ilustrado o pulso radial, que fica exatamente na direção do polegar, e o pulso ulnar, que fica na direção do dedo mínimo. Agora, o quarto ponto de referência para a aferição do pulso é o membro inferior. Neste caso, eu inicio pela artéria poplítea. Onde fica localizada a artéria poplítea? Ela passa nesta parte de trás da perna, parte de trás do joelho, né? Então, fica fácil identificar aqui aonde ela está localizada. Então, o joelho, ele está mais ou menos nessa região. O ponto de palpação dela é exatamente na articulação do joelho, porém, na parte posterior. E para fazer essa palpação e sentir de uma forma mais eficiente o pulso da poplítea, é necessário fazer uma leve flexão da perna, como ilustrado aqui. Continuando, o próximo ponto é a artéria femoral. É uma artéria muito importante e muito utilizada por nós profissionais. Nós sempre utilizamos essa artéria como ponto de referência para verificar o pulso. A femoral, ela fica exatamente neste ponto aqui, ó, da virilha. A região que nós chamamos tecnicamente de região inguinal, ela parte exatamente do início da região inguinal em direção à coxa, ao fêmur. Por isso que é chamada de artéria femoral, porque ela passa em cima do fêmur. Ela se superficializa exatamente neste ponto da região inguinal. Por isso que ela é palpável exatamente neste ponto. Ainda dando continuidade no membro inferior, nós temos a artéria pediosa e a artéria tibial posterior. Pediosa porque ela fica localizada exatamente naquilo que nós chamamos de peito do pé. Ela passa exatamente ao centro do peito do pé. E aqui a artéria tibial posterior, ela fica ao lado do ossinho do pé,
a parte de dentro do pé. É ao final do osso tibial, então fica bem atrás. Por isso o nome da artéria ser artéria tibial posterior. Esses são os pontos de verificação do pulso arterial na região aí dos membros inferiores. Pulso apical. O pulso apical nada mais é do que uma avaliação da pulsação cardíaca. Uma avaliação da pulsação através de uma ausculta do próprio coração. Então, para isso, utilizamos um instrumento chamado estetoscópio, e que, quando utilizado de forma adequada, posicionado de forma adequada, vai possibilitar a ausculta dos batimentos cardíacos de uma forma muito mais precisa do que quando nós apalpamos uma artéria. E de que forma isso acontece? O pulso apical, ele consiste em auscultar a frequência das contrações ventriculares. Por isso que o posicionamento do estetoscópio é exatamente na região apical do coração. Então, essa avaliação ela é feita no transcurso de 1 minuto. Esse método ele é considerado mais eficiente, mais preciso do que o pulso periférico, o pulso radial. Além disso, ele é utilizado quando o pulso periférico é de difícil palpação. Ele é auscultado, no peito, com o estetoscópio no ápice do coração, como ilustrado nestas duas figuras aqui, Então, o profissional está posicionando o estetoscópio exatamente neste lado inferior do tórax, mais à esquerda. E aqui o paciente deitado, da mesma forma. Veja que ele não está com o estetoscópio nem em cima e nem ao centro. Ele está com o estetoscópio mais inferior e mais lateralizado à esquerda. É exatamente onde fica o ápice do coração, onde fica a região apical. Nesta ilustração, fica bem mais definido exatamente aonde se localiza a região apical, o ápice do coração. Fica exatamente no 5º espaço intercostal. Basta contar os espaços intercostais e de cima para baixo, e no 5º espaço intercostal vai ser exatamente aonde o ápice do coração está localizado. Então, é neste ponto que o estetoscópio deverá ser posicionado. Técnica de verificação do pulso periférico. Eu traduzi essa técnica em passo a passo. Então, o primeiro passo é higienizar as mãos. A higiene das mãos ela está presente em toda e qualquer técnica, não exclusivamente nessa. O segundo passo é o profissional humanizar esse procedimento. De que forma? Eu vou me apresentar ao paciente, me identificando por nome e também me identificando funcionalmente, dizendo, olha, eu sou técnico de enfermagem, eu sou enfermeira, eu sou médico. Isso se trata de uma humanização do procedimento. Além disso, é importante para humanizar ainda mais, explicar qual procedimento vai ser feito, pois o paciente ele não é um objeto. O paciente ele é sempre merecedor de ser informado sobre aquilo que vai ser feito com ele. O terceiro passo é colocar o paciente em uma posição confortável, em que ele fique totalmente relaxado. Porém, o braço do paciente ele deve estar apoiado de alguma forma em uma superfície, seja na cama, seja no encosto da cadeira. O quarto passo é palpar a artéria de escolha para a aferição. A depender do local que você escolher, que melhor você sentir a palpação, a percepção do pulsar da artéria, você vai utilizá-la. Quinto, contar o pulso durante 1 minuto. Essa contagem durante 1 minuto, ela se faz de extrema importância, porque no decorrer desse 1 minuto, nós podemos ter uma variação nessa frequência cardíaca. E se nós diminuirmos esse tempo, essa percepção não vai ser possível, não vai ser detectável. Por isso a importância de se estender essa aferição do pulso periférico durante um período de 1 minuto. Por final, após fazer essa contagem, detectando cada pulsar dessa artéria no período de 1 minuto, eu devo, ao final dessa contagem, fazer a higienização das mãos, pois eu estive em contato com o paciente, eu toquei na pele do paciente. Então, é importante, para não haver uma transmissão cruzada, que eu faça também uma higiene após o término do contato com o paciente. E sétimo, realizar a anotação, o registro de enfermagem.
colocando de forma clara e objetiva qual foi a sua avaliação, tanto em relação à frequência, em relação ao ritmo, à amplitude e à simetria desse pulso. Bem, para palpar o pulso periférico, emprega-se o quê? Os 2 dedos do indicador e o dedo anular. E posiciona esses 2 dedos sobre a artéria de escolha que você fez. A partir dessa escolha e desta palpação, você passa a contar com o apoio de um relógio, né, de um cronômetro, o período de 1 minuto. Bem, e quais são os valores de referências por faixa etária? Então, devemos saber de cor salteado quais são esses valores de referência. Nós temos como valor de referência crianças até 28 dias, uma frequência de pulso, uma frequência cardíaca entre 120 e 160 batimentos por minuto. Já no lactente, né, que é uma criança que vai de 29 dias até 2 anos de idade, a frequência cardíaca é de 90 a 140. Já no pré-escolar, que é de 2 anos até 4 anos, a frequência cardíaca e frequência de pulso é de 80 a 110 batimentos por minuto. O escolar, de 4 a 10 anos, é de 75 a 100 batimentos por minuto. Já o adolescente, que vai de 11 anos até 17 anos, a frequência cardíaca dele é de 60 a 90 batimentos por minuto. Já no idoso e no adulto, a frequência cardíaca normal fica entre 60 a 100 batimentos por minuto. Então, gente, qualquer desvio de normalidade, seja para mais ou para menos, de acordo com a faixa etária, deve ser comunicado e registrado em prontuário. Quais são as observações importantes que eu devo ter durante a aferição do pulso periférico? Primeiro, eu devo verificar a amplitude do pulso, ritmo, frequência, e estes devem ser avaliados, comunicados a quem de direito quando eles estiverem anormais. Comunicar, geralmente, né, alguém que está hierarquicamente, né, na hierarquia funcional acima de você. Esta comunicação, ela deve ser imediata, não pode ser postergada. Além de informar, comunicar verbalmente, o profissional deve deixar registrado a anormalidade e registrar qual foi a normalidade encontrada no paciente, deixar isso por escrito e também deixar por escrito qual foi a providência que ele tomou. Isso deve ser anotado, deve ser registrado em forma de anotação de enfermagem. O outro ponto de observação importante, né, é que o pulso em neonatos é mais fácil de ser verificado, de ser aferidos na artéria braquial. Essa é a artéria de referência. E também pacientes desidratados com febre, tensão, arritmias, hipotermias, têm pulso maior, um pulso com uma frequência mais acelerada. Diante dessas condições, o coração ele tenta compensar e fazer com que a circulação se mantenha, apesar destas condições citadas. E evitar verificar o pulso durante uma situação de estresse emocional do paciente, né? Ou após uma atividade física, alguma coisa que o paciente tenha se submetido e que, por consequência disso, ele tenha sua frequência cardíaca alterada. E assim eu termino a aula de hoje, com a esperança de que vocês tenham gostado do conteúdo. E convido a vocês a assistirem às próximas aulas de sinal vital, onde eu apresentarei, né, a respiração, dor e saturação de oxigênio. Então, essas serão as próximas aulas. Então, fica o convite para que vocês assistam essas aulas que estão por vir. Então, fiquem com Deus e até a próxima.